Há um momento na vida humana em que todas as máscaras caem. Um momento em que não existe ideologia, não existe moral social, não existe promessa de futuro. Existe apenas o homem diante da morte. Foi nesse limiar que nasceu a obra de Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Não um escritor, não um romantista, mas um cirurgião da alma humana. A maior parte das pessoas passa a vida inteira fugindo de si mesma. Dostoiévski fez o contrário. Ele desceu. Desceu ao subsolo da consciência. Desceu ao lugar onde nascem a culpa, o ódio, a fé, a violência, o amor e o desespero. E o que ele viu lá, ele escreveu. Mas para entender Dostoiévski, não basta ler seus livros. É preciso compreender o mundo que o formou. Uma Rússia marcada pela miséria, pelo autoritarismo, pela fé ortodoxa, pela violência do Estado, pelo sofrimento do povo. O século XIX russo era um campo de tensão entre ciência e religião, razão e fé, ocidentalização e tradição, liberdade e obediência. Dostoiévski nasceu exatamente nesse conflito. E sua obra é o grito desse conflito. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal Mucambo, um espaço de conhecimento e responsabilidade intelectual. Cada episódio é produzido com pesquisa, leitura profunda, estudo filosófico, psicológico e histórico. Curta, comente, compartilhe. Aqui a sua voz importa. Eu sou Erivaldo de Melo. Muito obrigado. O homem é infeliz porque não sabe que é feliz. Dostoiévski. Canal Mucambo. Quem tem ouvidos, ouça. Fyodor Dostoiévski nasceu em 11 de novembro de 1821 em Moscou, dentro do terreno de um hospital para pobres. Seu pai era médico, mas não um médico idealizado. Era um homem duro, autoritário, violento. Desde criança, Dostoiévski conviveu com doença, loucura, miséria, morte. Ele viu o sofrimento antes de aprender a nomeá-lo. A mãe, ao contrário, era doce, religiosa, afetiva. Sua morte precoce marcou profundamente o jovem Fyodor. A figura do pai, temida, odiada, respeitada, retornará transformada em muitos de seus personagens. Aqui nasce um dos grandes temas dostoiévskianos: a relação entre autoridade, culpa e violência. Dostoiévski não escreve apenas sobre indivíduos. Ele escreve sobre uma civilização em crise. A Rússia do século XIX era um império gigante, mas psicologicamente fraturado. A elite olhava para a Europa. O povo vivia na fome. O Estado governava pelo medo. Essa tensão é o solo de toda a sua obra. Ao final de sua obra, torna-se claro que o maior drama humano não é social, político ou econômico.
Ainda que todos esses existam, o maior drama humano é interior. O homem pode mudar sistemas, pode derrubar governos, pode reescrever leis, mas se não enfrentar a própria consciência, ele produz o mal sob novas formas. Dostoiévski entendeu que a barbárie não nasce da ignorância, mas da cisão interna. Quando o homem se separa da verdade, ele se separa de si mesmo, e então qualquer coisa se torna possível. O sofrimento, em Dostoiévski, não é glorificado, mas ele é reconhecido como via, não como castigo, mas como revelação. Sofrer não torna o homem melhor, mas fugir do sofrimento o torna falso. A dor assumida transforma, a dor negada corrompe. É por isso que a redenção, em sua obra, não vem do triunfo, mas da queda aceita, do orgulho que se quebra, do silêncio que confessa, da alma que para de fugir. Dostoiévski nos deixa um aviso que ecoa no século XXI com força ainda maior. O homem moderno tem medo do vazio, tem medo da solidão, tem medo de pensar até o fim. Por isso, ele se distrai, se entrega às ideologias, se esconde em identidades prontas, se dissolve nas massas. Mas a consciência não pode ser silenciada para sempre. Ela cobra, ela retorna, ela exige, e quando não é ouvida, ela se transforma em angústia, em violência, em desespero. A grande pergunta que Dostoiévski nos deixa não é religiosa, é existencial. Você suporta ser livre? Suporta ser responsável pelo que é? Suporta olhar para si sem máscaras? Porque a verdade, quando finalmente se apresenta, não pede permissão. Ela apenas se impõe. E é justamente nesse solo fraturado que Dostoiévski começa a formar sua visão radical do ser humano. Não como um ser racional, não como um ser moralmente evolutivo, mas como um ser dividido, contraditório, capaz de amar e odiar com a mesma intensidade. A ideia de progresso, tão celebrada no século XIX, começava a ganhar força na Europa. A ciência prometia soluções, a razão prometia ordem, o iluminismo prometia um homem melhor. Dostoiévski desconfiava de tudo isso. Ele pressentia que havia algo no fundo da alma humana que não se submetia a nenhum sistema. Quando Dostoiévski escreve Notas do Subsolo, em 1864, ele não está criando apenas um personagem. Ele está inaugurando uma nova forma de olhar para a psique humana. O homem do subsolo não tem nome, porque ele pode ser qualquer um. Ele não é um herói, ele não é um vilão, ele é a consciência humana desnuda. O subsolo não é um lugar físico, é um estado psíquico. É o lugar onde se escondem o ressentimento, a humilhação, o orgulho ferido,
a vontade de autossabotagem. Dostoiévski compreendeu algo que a psicanálise só formularia décadas depois. O ser humano não busca apenas prazer e evitação da dor. Muitas vezes, ele busca a dor para confirmar sua liberdade. O homem do subsolo diz, em essência: se você me prometer um mundo perfeito, eu o destruirei, apenas para provar que sou livre. Dostoiévski escreve contra a ideia de que o homem possa ser totalmente explicado por fórmulas, cálculos e leis naturais. Ele zomba da utopia do Palácio de Cristal, símbolo do progresso científico e tecnológico. Para ele, um mundo perfeitamente organizado seria um inferno psicológico. Por quê? Porque retiraria do homem sua maior maldição e seu maior dom, a liberdade. A razão, quando se torna tirânica, mata o mistério. E, sem mistério, a vida se torna insuportável. Dostoiévski antevê o homem de hoje em dia, racionalmente informado, tecnologicamente avançado, mas existencialmente vazio. Mas essa compreensão não nasce apenas da intuição. Ela nasce da experiência. Após sua prisão e condenação, Dostoiévski é enviado para trabalhos forçados na Sibéria entre 1850 e 1854. Ali, ele não convive com ideias. Ele convive com homens que mataram, que roubaram, que foram desumanizados. O que ele descobre é profundamente inquietante. Mesmo entre os criminosos mais brutais, existe dignidade. E mesmo entre os moralmente corretos, existe crueldade. A moral não se distribui de forma simples. Dostoiévski passa a entender o crime não como uma exceção, mas como uma possibilidade humana. Isso mudará para sempre sua escrita. Dostoiévski sofria de epilepsia, uma condição que ele transforma em matéria filosófica. Antes das crises, ele descrevia um estado de êxtase, um momento de clareza absoluta, uma sensação de totalidade. Esse limiar entre a luz e o colapso se torna central em seus personagens. Ele intui que a consciência humana não é estável. Ela oscila entre a elevação e a queda. E essa oscilação é o lugar da verdade. O que resta da moral quando Deus se cala? Até onde você iria para provar sua liberdade? Essas perguntas começam a tomar forma completa na obra que virá a seguir. A partir desse ponto, Dostoiévski está pronto para ir ainda mais fundo. Ele não quer mais apenas descrever a consciência dividida. Ele quer colocar o homem diante de seus atos, diante do crime, diante da culpa, diante da possibilidade de que tudo seja permitido. É aqui que nasce crime e castigo. E com ele, uma das maiores investigações já feitas sobre a psique humana. E assim,
Dostoiévski conduz o leitor ao ponto em que a ideia se transforma em ato. Até aqui, o homem ainda podia se esconder atrás de teorias, atrás de palavras, atrás de justificativas. Agora ele terá de agir, e toda ação tem um preço. O personagem de Rodion Romanovich Raskolnikov, em Crime e Castigo, não é um criminoso comum. Ele é um jovem inteligente, pobre, isolado, consumido por ideias. Ideias sobre justiça, ideias sobre moral, ideias sobre excepcionalidade. Ele acredita que a humanidade se divide em dois tipos: os comuns, que devem obedecer à lei, e os extraordinários, que podem transgredi-la em nome de um bem maior. Napoleão é seu modelo. O homem que matou milhares e foi chamado de gênio. A pergunta de Raskolnikov não é "posso matar?". A pergunta é: eu sou do tipo que pode? Essa é uma questão profundamente moderna e profundamente atual. O assassinato em Dostoiévski não é apenas um evento policial. É uma experiência metafísica. Quando Raskolnikov mata, ele não se torna livre. Ele se fragmenta. A consciência que ele imaginava controlar passa a controlá-lo. O corpo adoece, a mente delira, a realidade se torna opressiva. Dostoiévski demole a ideia de que o crime pode ser justificado apenas pela razão. A culpa não é um conceito social, ela é uma força psíquica. Ela age mesmo quando ninguém vê, mesmo quando a lei não alcança, mesmo quando a ideologia absolve. Aqui, Dostoiévski antecipa a psicologia profunda. A culpa não é imposta de fora, ela nasce de dentro. Raskolnikov não é perseguido pela polícia. Ele é perseguido por si mesmo. Cada diálogo, cada silêncio, cada olhar torna-se um julgamento. Dostoiévski compreende que o homem pode suportar a prisão, mas não suporta o colapso interior. A verdade é insuportável quando não é assumida. No centro desse abismo surge Sônia, uma prostituta, pobre, humilhada, religiosa. Para a lógica do mundo, ela é moralmente inferior. Para Dostoiévski, ela é espiritualmente superior. Sônia não justifica o crime, não explica o mal, não discute filosofia. Ela permanece, e essa permanência é o que salva. Dostoiévski introduz aqui uma ideia radical. A redenção não vem da razão, vem da relação. Não é o argumento que cura, é o amor que suporta a verdade. Se Deus não existe, tudo é permitido. Essa frase, que ecoa em Os Irmãos Karamazov, não é um slogan ateu, é um grito de angústia. Ivan Karamazov não nega Deus por arrogância. Ele o nega por dor. Como aceitar um mundo em que crianças sofrem? Como aceitar um Deus que permite a tortura do inocente?
Ivan devolve o bilhete da criação. Mas, ao fazê-lo, ele abre um vazio. E esse vazio não é neutro. Ele devora. Dostoiévski não defende uma fé simples. Ele mostra o preço da ausência de fé. Sem um fundamento transcendente, a moral se torna relativa e a liberdade se torna um fardo insuportável. No poema do Grande Inquisidor, Dostoiévski realiza uma das maiores análises psicológicas da história. Cristo retorna à Terra e é preso pela Igreja. O inquisidor diz a ele: erraste ao dar ao homem liberdade. Ele não a suporta. O homem prefere segurança, prefere pão e, às vezes, o pão e circo. Prefere ordem. Entregaria sua liberdade em troca de alívio. Essa passagem antecipa os totalitarismos, as massas manipuladas, o desejo de ser guiado. Dostoiévski entendeu, antes de todos, que o maior medo humano não é a escravidão, é a responsabilidade. Em Os Demônios, Dostoiévski mostra o que acontece quando ideias se separam da vida. Jovens revolucionários, armados de teorias, justificam a violência em nome de um futuro melhor. O resultado não é justiça, é destruição. Dostoiévski não era contra a transformação social. Ele era contra a desumanização em nome da ideia. Quando a ideia vale mais que a vida, o mal se torna sistêmico. Dostoiévski mostra, rapidamente, que o inferno não é externo, ele é interior. Cada personagem é um campo de guerra, entre orgulho e humildade, entre fé e descrença, entre amor e crueldade. Não existe pureza simples. Não existe mal absoluto sem luta. O ser humano é um ser em conflito. E é nesse conflito que reside sua dignidade. E é aqui, no limiar entre o colapso e a possibilidade de redenção, que Dostoiévski começa a apontar para algo ainda mais profundo. Não uma solução, não uma teoria, mas um caminho. Um caminho que passa pelo sofrimento assumido, pela humildade e pela verdade dita a si mesmo. Fyodor Dostoiévski escreveu não para entreter, mas para despertar. Sua obra é um espelho incômodo, um chamado à consciência, um confronto com o que evitamos ver. Ele nos ensina que a salvação não está na negação do mal, mas na sua reconhecida existência dentro de nós. Que a verdade não é leve, mas é libertadora. E que a vida realmente começa quando paramos de fugir de quem somos. Se este conteúdo provocou um incômodo ou uma reflexão em você, então ele cumpriu seu propósito. Inscreva-se no canal Mucambo. Ative o sino. Curta. Comente. Aqui a sua opinião importa.
ainda que seja apenas uma palavra. É aí que começa o diálogo. Participe, o pensamento é livre. Aqui o despertar é um caminho compartilhado. E, se porventura você quer apoiar este trabalho de uma forma mais íntima, mais próxima, mais direta, contribua via Pix. A chave é canalmucambo@gmail.com. Em meu próprio nome, Erivaldo Ferreira de Melo. Cada apoio mantém este espaço vivo, independente e comprometido com a verdade, com o conhecimento e com a consciência. Meu muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Aos que ouvem, aos que sentem, aos que pensam. Até o próximo ensaio filosófico. Canal Mucambo. Quem tem ouvidos, ouça.